vamos abrir aqui o nosso fórum. Muito obrigado, Luiz Carlos Moraes, pela sua presença, presidente da Anfávia, também diretor da Mercedes, aqui junto com a gente, agradecendo a presença. Nós temos, Luiz, essa live, só para você saber, é uma live que a gente tem especificamente para presidentes e diretores de associações estaduais da FENALTO. Depois a gente grava e repassa essa live para que eles repassem nos seus respectivos mercados, tá? Então, esse é um desejo nosso de que a gente tenha um fórum restrito, com muita interatividade, porque a gente tem um grupo de pessoas que, em tese, elas estarão focadas em debater e dialogar. Se a gente fizesse uma live muito larga, talvez a gente não tivesse essa oportunidade. Então, eu queria abrir o nosso bate-papo, Luiz, pedindo para que você falasse um pouquinho, se você pudesse fazer um pouco da cronologia, né? A gente sabe que em 2019 a Anfávia divulgou os números e cresceu bastante a produção de veículos, vinha numa crescendo, as vendas também cresceram bastante, apesar das exportações nem tanto, mas aí a gente sofreu esse baque como todo o mercado sofreu, como diria o Paulo Guedes, um meteoro nos atingiu. Você pode fazer cronologicamente esse cenário para a gente, e depois a gente começa esse diálogo e esse debate sobre como que vamos gerenciar esse assunto no futuro? Muito obrigado, bom dia a você. Bom dia falar com vocês, é um prazer falar com vocês. A gente conhece muito bem o trabalho da FENALTO e da turma que está no mercado secundário de veículos, né? Então, começando o seguinte, nós tomamos um tombo lá em 14, 15, 16, vocês sabem muito bem disso. Aí 17 voltamos a recuperar, 18 também, e 19 terminamos muito bem, com quase 2.800.000 veículos. E a nossa previsão para 2020 indicava um crescimento sobre 2019 de quase 10%, entre 9 e 10%, e a gente imaginava que esse ano seria possível vender 3.050.000 veículos no mercado interno, e aí incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Na exportação, a gente estava bem conservador, a gente estava achando que no máximo 380.000 veículos seriam exportados por conta principalmente da questão da Argentina, que vocês sabem, e isso significaria uma queda em relação ao ano passado de 11%, a gente estava bem conservador. A exportação para nós é importante porque ela gera volume na produção, que facilita, né, o custo, o volume de compras com os fornecedores, etc. A consequência dessa premissa de crescimento no mercado interno e queda na exportação, ainda assim, nos daria um crescimento de produção em torno de 7%, e nós estávamos bastante otimistas que a gente poderia produzir no Brasil 3.160.000. A gente piorou a nossa posição no ranking mundial, a gente chegou a ser quinto, quarto, caiu para o oitavo, e aos pouquinhos a gente estava voltando a ser de novo, subindo na posição do ranking mundial da produção e vendas no mundo. Isso estava indo muito bem até dia 18 de março, quando a crise pegou a gente aqui na situação. Antes dessa crise, que começou de forma abrupta e muito forte no dia 18 de março, a gente estava um pouco preocupado com produção por risco de faltar peças que vinham da China, porque você sabe, a gente importa muita coisa da China, Índia, ou de países que a gente importa cuja produção depende de componentes da China. Então, só para te dar uma ideia, o setor importou nos últimos anos 11 bilhões de dólares na média, se não me engano. Então, a gente tinha um medo de faltar uma peça, um componente e tal, e atrapalhar essa nossa produção. Isso era um medo que nós tínhamos no início do ano, apesar de estar otimista com o mercado interno. Mas quando chegou o dia 18, quando parece que o 18 foi o ponto de corte, quando você olha de 1º de janeiro até 18 de março, versus o mesmo período do ano passado, estava indo muito bem, e a crescimento 9%, como a gente estava planejando. Infelizmente, no dia 19, daí para frente, em março,
A situação foi muito ruim por conta do isolamento das cidades, decisões de governos de fechar concessionárias e fechar até plantas. As plantas foram rapidamente fechadas. Hoje eu posso dizer que em março, final de março, a gente tinha 90% das produções paradas, a gente tinha 60 plantas paradas no Brasil, em 10 estados, em mais de 40 cidades, e praticamente 125 mil trabalhadores impactados, ou com paradas com férias coletivas ou com home office. Por que aconteceu isso? Porque o pessoal começou a faltar no trabalho, o que a gente chama de absenteísmo nas fábricas começou a aumentar muito por causa do medo, da contaminação, etc. Então, as fábricas rapidamente começaram a diminuir a produção e até parar a produção. Isso demorou uns dias, porque parar uma fábrica não é desligar a luz e fechar a porta e ir embora. Tem máquinas que precisam ter tratamentos diferenciados, líquidos, enfim, é bem complexo. Mas, basicamente, final de março, todas as fábricas... Mas por que não aparece? Muito bem. A consequência disso é que nós paramos toda a cadeia de fornecedores, praticamente 500 empresas também foram aos poucos parando, e com a paralisação de vendas também, praticamente 7 mil concessionários no Brasil estão parados também. Bom, nós rapidamente entramos em contato com 27 governadores, manter as concessionárias, pelo menos na área de peças e serviços funcionando, tratando-as como serviço essencial, deu um trabalho enorme, mas acho que na parte de serviços, porque tem a frota circulante, né? Tem caminhão levando alimentos, combustível, oxigênio para o hospital, ambulâncias, polícia, enfim. Foi essa nossa argumentação. Tivemos que sair correndo, mas conseguimos resolver isso. Hoje, as vendas da segunda quinzena de março versus a primeira quinzena de março, ou seja, antes da crise e depois da crise, a queda é de 80% a 90% no emplacamento. E abril continua nesse mesmo ritmo. Tá? Então, praticamente, eu posso ver o número aqui, o total de emplacamento até ontem, deixa eu pegar aqui o número, se não me engano, deu 27 mil veículos emplacados no Brasil inteiro, com todas as montadoras. Né? Então, realmente é uma situação muito crítica, né? Muito crítica, e a gente está vendo um cenário para o segundo trimestre, que seria abril, maio, junho, uma situação bem difícil para toda a indústria, e o que a gente tem observado é que caminhões, deu 27.400, tá? Até ontem, emplacamento. Então, uma queda de 80%, 90% em relação a um mês normal, vamos dizer assim. O que a gente tem observado é o seguinte, caminhões, eu vou começar por caminhões, de maneira geral, ainda tem negócios acontecendo, porque a gente consegue fechar direto com o dono da transportadora, são nichos, etc. O setor do agronegócio está rodando bem, vai ser recorde, mais uma vez, grãos está indo muito bem, eu estou falando soja, milho, etc. Eles vão bater recorde de mais de 250 milhões de toneladas de grãos, estão com preços bons, ou seja, procura boa, eles têm um problema de logística, onde armazenar, mas, de maneira geral, vai ter distribuição e tem chance de a gente fechar alguns negócios em caminhões, mas não generalizado, em alguns nichos, tá? Que podem ajudar o setor de caminhões. Então, o caminhão vai ter uma queda relevante, mas a gente ainda consegue ali fechar algum negócio. Ônibus, um horror. Setor de ônibus no mercado transporte urbano caiu 60%, 70% o volume, então tem muito ônibus parado. E no setor rodoviário, entre estados, cidades, caiu 90%. E a situação de automóveis e comerciais leves também está muito ruim, porque o emplacamento está muito baixo, as concessionárias ainda estão
vamos dizer assim, paradas. Os próprios Detrans, vocês devem saber melhor do que eu, estão com algumas dificuldades também. Isso é um tema que nós vamos atacar essa semana ainda mais forte. E o consumidor sumiu, né? Sumiu, né? Vamos dizer assim. Então, eu estou vendo o segundo trimestre muito ruim. Vai depender da crise da saúde, como é que vai ser a volta das cidades. São Paulo, vocês sabem, o governador decidiu para maio. E o que aconteceu no setor que é público, vocês estão sabendo, as empresas estão com um problema de liquidez enorme. Eu estou falando aqui montadoras, mas também estou falando em fornecedores e concessionários, porque com 90% de receita caindo na média, e contas a pagar, folha de pagamento. Então, o setor está começando a negociar com os sindicatos. E antes de falar sobre as negociações com os sindicatos, eu queria falar quais foram as nossas prioridades como Anfavea. Primeira prioridade foi pressão e sugestões e ideias para aquela medida provisória trabalhista, para que nós pudéssemos ter ferramentas de flexibilidade para a gestão da mão de obra. Então, essa foi, acho que várias das nossas sugestões foram incluídas, outros setores também fizeram sugestões, e isso foi a primeira prioridade. A segunda prioridade, que eu estou trabalhando muito forte, ainda não está resolvido, é a questão da liquidez. Vocês devem ter percebido, depois eu queria ver a opinião de vocês também, a retração dos bancos. Os bancos perceberam no nosso setor, na economia em geral, mas no nosso setor não foi diferente, eu vou chamar de risco sistêmico, né? De que muitas empresas podem não pagar, tal, e o que tiraram as linhas de crédito, né? De forma substancial. E isso eu tive que sair na imprensa aí, usei até a expressão que o setor bancário estava asfixiando o setor produtivo. Foi um pouco criticado, mas a intenção era isso mesmo, para abrir uma porta de diálogo, e a porta foi aberta, não está resolvido, né? Nós estamos tentando, junto com os bancos, tentar encontrar uma saída para a liquidez do sistema. E quando eu falo liquidez do sistema, eu não estou falando liquidez só para as montadoras, eu estou falando liquidez para os fornecedores e para a rede de concessionários, tá? E tentando também resolver um problema de liquidez que afeta os bancos das montadoras também, que estão sofrendo muito. Então, hoje, a minha maior prioridade, já que a trabalhista saiu uma medida provisória que, em tese, atende ou dá ferramentas para as montadoras negociarem, a nossa prioridade é a liquidez. Sobre a retomada, nós não vamos poder ficar muito tempo parados. Então, as montadoras também já começaram e tem um trabalho muito bem feito pelo departamento de RH de cada montadora, e a Anfavea coordenou isso. Como é que nós voltamos? Quando eu falo como é que nós voltamos, eu estou falando em termos de segurança aos trabalhadores. Então, nós trocamos ideias e também conseguimos informações das nossas matrizes, com experiências na China, na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Então, nós definimos o que nós chamamos de protocolo mínimo de saúde. Então, como é que nós vamos receber os nossos empregados nas fábricas? Como é que a gente vai transportar nos ônibus, cuidados, medição de febre, talvez testes rápidos, máscara, distanciamento na entrada, na produção, etc. Então, nós estamos nos preparando para o retorno. Cada montadora vai definir uma data, não vai ser igual para todo mundo, mas nós estamos nos preparando para o retorno no sentido de garantir a segurança mínima para os trabalhadores e com um padrão bem alto de segurança na saúde. E automaticamente nós estamos só que o retorno, eu já vou também adiantar, ele consequente não vai ser na mesma velocidade que nós estávamos rodando antes da crise. Então, se tinha empresa que estava rodando com 3 turnos, 2 turnos, provavelmente é quase que certo que vão voltar com um turno só,
E a velocidade desse turno também não vai ser full speed, como a turma fala, porque como nós vamos ter sistemas de proteção ao trabalhador, provavelmente a linha vai voltar numa velocidade menor do que antes. Primeiro porque nós temos estoque na rede. Segundo, que a gente vai aprender a produzir considerando esses itens de segurança de saúde. Então, nós estamos preparando, cada montadora vai definir uma data, ou está definindo uma data, e você deve ter visto pelos jornais que as datas são bem diferentes. Tem gente voltando no final de abril, ou pelo menos planejando voltar no final de abril, outras meados de maio, e tem gente em junho. Por que isso? Porque o estoque de cada Final de junho, né, Luiz? Até junho, final de junho. Né? Final de junho. Exatamente. Por que tem essas diferenças de datas? Porque cada um tem uma dor. Então, tem montadora que tem muito estoque na rede de concessionários e também tem estoque na fábrica. O que ela fez? Ela preferiu esticar a paralisação, porque produzir não vai ajudar, vai consumir caixa, e ela tem estoque para atender o cliente final. Dependendo da montadora, dependendo dos seus compromissos, dependendo do seu estoque, seja rede, seja montadora, ela está planejando início de maio ou meados de maio. Isso é plano, isso é a foto de hoje. Isso pode mudar, a gente tem que olhar isso todo dia. Então, a foto de hoje indica a grande maioria meados de maio e algumas já empurrando para junho. Então, olhando agora para o segundo trimestre, eu acho que maio a gente não está vendo uma retomada do mercado grande, pelo menos por enquanto, e nós não temos ainda uma previsão de como vai ser o segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. E já tem gente, até a Automotive Business fez uma live com o pessoal da IHS, eles sinalizaram que o mercado esse ano pode ser só de 1.800.000, ou seja, a gente cairia para baixo de 2 milhões. Em vez de 3 milhões e 50, que é o que nós planejávamos, cair para 1.800.000. Isso é uma simulação feita pela IHS. Então, de forma resumida, eu vejo um cenário muito difícil para esse ano. Tem muitas simulações, muitas previsões. O próprio governo trabalha com a hipótese de PIB de -5, né? Acho que vai ter aumento muito forte do desemprego, é muito difícil saber quanto, e a capacidade de compra dos nossos clientes, eu acho que vai criar problemas para a gente. Então, infelizmente, o cenário e a análise que eu faço não é muito otimista, mas é a foto que eu estou vendo hoje. Então, eu queria parar por aqui e aí abrir para conversas e perguntas. Luiz, tudo isso que você falou, ainda agrega-se a isso, tanto em caixa quanto ao retorno das operações, o efeito nos fornecedores, né? Legal, Aurélio. Acho que seria muito interessante que a gente tivesse muita interação. Então, eu queria abrir primeiro para uma pergunta para o Siqueira, que é a pessoa que cuida da área de informação e dados da Fenalto, e depois deixo em aberto para vocês dialogarem. Siqueira, você quer fazer a primeira pergunta? Será uma honra. Luiz e Aurélio, a gente trabalha juntos há alguns anos aí em prol de algumas questões que mostram a importância da engrenagem, que é um conceito que a gente usou lá no primeiro encontro estratégico, em 31 de agosto de 2015. Por acaso, também foi a data em que saiu a primeira resolução formal para a implantação do RENAV, que não foi adiante. Mas a pergunta é a seguinte: a gente tem observado aqui na Fenalto, e obviamente os números que a gente tem são, que nem os de vocês, são de emplacamento, são de movimento no Detran, emissão de documentos, né? A gente está observando que essa última semana foi até uma semana razoável, perto do que já aconteceu desde o final de março, né? No final de março a gente chegou a ter uma queda de 90%, e nessa semana melhorou um pouco, nós estamos em 80%, ou seja, a queda é gigante, mas está melhorando. A gente percebe que ainda existem alguns espaços para algumas transações que são feitas
online, e alguns Detrans que também estão operando, alguns criando situações específicas de solução lá, como a gente tem acompanhado mais em Santa Catarina. Mas a gente sabe que em Minas também tem sido feito um trabalho de vamos dizer assim, se esquivar dos empecilhos do dia a dia para fazer a coisa fluir, né? Mas a nossa preocupação é exatamente em coisas que você já até abordou, que é a retomada normal do mercado. No que se refere à distribuição em si, veículos, como é que vocês estão vendo as negociações com o governo para ver um mínimo de retomada que possa seguir em frente os negócios online, principalmente, né? Como é que vocês estão acompanhando essa reativação? A gente tem dois momentos. Um é o curto prazo, onde a crise está instalada, que a gente tem que conviver com ela, e o segundo é realmente como é que a gente vai sair devagarzinho disso, né? Então, eu vou ser bem sincero, nessa confusão toda, é muito difícil ter uma ação coordenada no governo, né? Vocês devem imaginar que antes da crise sempre era difícil, no meio da crise pior ainda. Então, o que nós estamos começando a pensar é o seguinte: nós estamos no meio do furacão, parou a fábrica, tentando resolver o problema de liquidez, etc. E agora nós estamos pensando na retomada. A retomada tem a retomada de como voltar a produzir, que eu expliquei para vocês, a questão da segurança, etc. E nós temos que pensar, e aí eu queria convidar vocês para pensar junto com a gente, porque a retomada depende do giro do usado também. Então, o que nós queremos, o que nós temos de ideias, vocês e a gente juntos, para estimular a retomada, tá? Mesmo sabendo que ela vai ser difícil por causa do desemprego, ou a percepção de que pode perder o emprego, então a pessoa tem esse medo e ela acaba adiando o consumo e a troca de veículos, etc. Então, tem uma questão que é o financiamento dos bancos, mas eu acho que a gente tem que também destravar o Detran, eu acho. A gente tem que fazer alguma coisa no Detran, rapidamente. Eu queria propor que a gente tivesse licenciamento virtual, que o cliente preenche os documentos, paga as taxas e o Detran manda a placa, na minha opinião, a placa virtual. Ele vai andar com o carro sem a placa, mas ele tem a placa. Então, ele pode fazer seguro, ele pode fazer outras coisas. Se a gente for esperar o Detran, no modelo tradicional, abrir, etc., etc., ou seja, o mundo está fazendo uma revolução digital e o Detran tem que participar desse processo. Então, a primeira coisa que eu acho, a gente tem que abrir, mesmo que virtual, os Detrans do Brasil inteiro. E a gente tem que ser uma ação, talvez, a Fenalto e a gente, no sentido de... Porque tem cliente que se sente seguro, que não tem placa, não quer andar, etc., etc. Nós conseguimos no Contran, que ele tem um prazo maior para poder licenciamento, e, em tese, ele poderia andar com o carro. Apesar disso, a turma não está se sentindo muito confortável. Em termos de caminhão, eles têm que tirar aquele RT-NRC lá, e aí não tem a placa do veículo, não consegue, seguradora começa a criar problema, ou seja, nós que dependemos do giro do usado e do novo, nós, Fenalto e Anfávia, precisamos encontrar uma saída. Primeira, na minha opinião, primeira questão do emplacamento virtual ou algo parecido com isso. A segunda ação, para que a perda, como você falou, de 90, 80, vá para 70, 60, alguma coisa que a gente consiga girar a bicicleta aqui. A outra coisa, e aí eu queria ver a opinião de vocês, como é que estão os bancos no financiamento de usados, se vocês têm algum índice, alguma coisa, porque isso ajuda a eu também falar, quando eu tiver que falar com o Paulo Guedes ou com o BNDES, alguma coisa assim. Mas a gente precisa pensar na retomada. Em alguns países, eu tive uma reunião hoje de manhã, inclusive com o pessoal da Alemanha, eles já estão propondo incentivos para a retomada. Eu sei que o Brasil tem um problema de déficit fiscal, provavelmente o governo vai resistir muito em pôr a mão no bolso, mas a minha linha é que ou ele põe a mão no bolso para gastar X, ou ele vai gastar 2X, 3X com outros gastos, né? Seguro-desemprego, quebradeira de empresas, enfim. Eu acho que se ele gastar com incentivo, ele gasta menos do que ele gastar
com a quebradeira e desemprego generalizado na economia. Esse é o meu argumento. Então, as comissões da Anfávia, essa semana, estão reunidas para pensar em propostas visando a retomada do mercado. Então, hoje vai ter reunião de pessoal de automóveis, quinta-feira vai ter o pessoal de veículos pesados. Essas comissões, ou câmaras, como nós chamamos na nossa associação, vão sentar e pensar em sugestões que a gente pode colocar para o governo o mais rápido possível, visando a retomada. Então, partindo do pressuposto que abril, ou pelo menos maio, a gente começa gradativamente a retomada da produção, como é que a gente pode provocar a retomada do consumidor, do mercado, do giro, seja usado, seja novo. Então, é isso que nós estamos trabalhando. E aqui, eu não tenho ainda uma proposta, que as comissões vão se reunir hoje, essa semana, mas eu estou muito aberto às contribuições da FENALTO, porque algumas sugestões atendem vocês nos usados, girou usado, giro novo, e os novos também, algumas sugestões que a gente inventar ou tiver ideia, pode ajudar o usado também. Então, é por aí que nós estamos trabalhando. A gente tem nesse nosso fórum aqui, e está pedindo para dar uma palavrinha aí, eu vou conceder para ele, alguns CEOs de bancos e financeiras que operam no mercado de usados, e a gente tem o Celso Rocha, que ele é o BV Financeira e que é um dos líderes do mercado. Celso, você pode falar um pouco sobre oferta de crédito para o segmento de usados e, obviamente, provocando essa engrenagem? Bom dia a todos, bom dia, Luiz Carlos. Eu estava aqui muito atento ao que você estava falando, que além de diretor de varejo do Banco BV, a gente atua muito fortemente no mercado de automóvel, eu também faço parte da CREF, eu sou um dos vice-presidentes lá da CREF, e a gente atua, né, também em conjunto com a FENALTO, com a FEBRABAN, nesse tema de DETRANS, né? Então, eu diria para você agora, assim, o grande problema do DETRAN e nas participações que a gente tem é que você vê ao longo do tempo um sistema praticamente obsoleto, né? Principalmente no avanço de softwares e tudo mais, no setor público, e o DETRAN não é diferente disso, né? E nesse momento, alguns DETRANs que não estão funcionando, a gente não está, como banco, deixando de pagar a operação, até porque a garantia nossa do gravame, ela está lá no software que a B3 gerencia para a gente, faz a gestão para a gente, onde você imputa o gravame, e essa é a garantia dos bancos. Bem como também é importante a emissão dos documentos, mas ele é muito mais pelo lado do cliente. E pelo lado do cliente, obviamente, ele não se sente confortável de não andar com o carro emplacado e tudo mais, né? O que a gente vem vendo ao longo do tempo, nessas discussões que nós estamos tendo com o DETRAN, com o DENATRAN, com o presidente, com o ministro Tarcísio, enfim, com todo mundo aí, é uma dificuldade muito grande nessa parte de software dos DETRANs. Aliado a isso, assim como todas as outras empresas, o DETRAN é feito de humanos, e humanos, ainda o trabalho lá, tem muitas coisas ainda que é totalmente arcaica. E eles estão com medo de trabalhar, né? Então, obviamente, como é que a gente tem feito ao longo do tempo para que a gente consiga avançar em alguns temas com o setor público, né? Então, juntando FEBRABAN, CREF, FENALTO, FENABRAVE e Anfávia, num ofício junto ao DENATRAN, para que eles possam estar passando, mas principalmente que esse ofício chega no ministro Tarcísio, né, para que a gente encontre alguma solução. Mas eu diria que a curto prazo fica bastante difícil, porque é o medo das pessoas que está impedindo que eles façam os documentos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vale, né, o que o senhor colocou aí. Pelo lado dos bancos, nós atuamos mais fortemente, 85% das nossas operações são nos carros seminovos e usados, né? Então, a gente é líder de mercado neste segmento. E pelo lado dos bancos, nós temos aí 2 ou 3 bancos que não pararam as suas operações, né? Porque a gente já tem hoje ferramentas
com tecnologia, que você consiga fazer uma mobilidade que não há necessidade do cliente entrar dentro de uma loja, dentro de uma concessionária para poder fazer o negócio. Então, toda a distância a gente consegue fazer, né, com contratação eletrônica, com biometria facial. E eu diria para vocês que, neste momento agora, a operação, por exemplo, nós tivemos lá nos dias ali 17, 18 de março, o ápice, né, vamos dizer assim, onde o pânico se instalou, o medo se instalou, onde as empresas recolheram os seus colaboradores. Nós, por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos no nosso plano, nós separamos em 3 pilares. Dentro desses 3 pilares, o primeiro dele foi proteger os nossos colaboradores e os nossos parceiros. Então, foi toda uma mobilização para colocar toda essa galera em casa. E de lá para cá, são exatamente 30 dias, 31 dias, nós estamos trabalhando tudo de forma remota. Então, nós não deixamos de operar e estamos trabalhando de forma remota. E só para ter como base, a queda naquela segunda quinzena de março, a partir ali do dia 18, 19, você tinha um estoque baixo, um estoque alto, então foi consumindo esse estoque na segunda quinzena, porém, a queda foi na ordem de 80%. E hoje essa queda já veio para 50 e poucos por cento. Então, eu só gostaria de reforçar que assim, a gente continua operando, continua ajudando os lojistas, aqueles que têm condições, né, de vender de forma mais online, né, a BV continua e mais alguns bancos ainda estão participando. Então, a gente está colaborando para que esse segmento não pare. Legal, Celso. Obrigado pela tua participação. E eu queria fazer um comentário adicional, também informando para o Luiz e para o Aurélio que os negócios eletrônicos eles continuam acontecendo e o mercado não parou ainda porque esses negócios eletrônicos estão acontecendo. A gente tem aqui hoje algumas pessoas de portais presentes que estão fomentando esse mercado. Então, eu estou vendo aqui a Ana Renata, da Cox Automotive, eu estou vendo o Ricardo Bonzo, do iCarros, eu estou vendo algumas pessoas de portais também aqui. Mas antes de colocar essa turma no jogo, eu queria destacar que a gente tem um parceiro nessa briga de superação da crise. A Fenalto tem um parceiro muito forte que tem nos ajudado bastante, que é a Rádio Jovem Pan, que a nível nacional tem nos ajudado na campanha de deixar esclarecer a opinião pública que, ainda que as lojas estejam fechadas, os eletrônicos estão abertos e funcionando. Eu queria chamar o Alex, da Rádio Jovem Pan AM/FM, agora também transmitindo no streaming. Nós não estamos transmitindo, obviamente, hoje, porque esse focado, mas eu queria que o Alex fizesse. A minha pergunta é para o Luiz Carlos, e até primeiro aí, dar bom dia aí para essa equipe inteira espetacular com essa iniciativa que vocês tiveram da live. E, Luiz Carlos, a gente viu um cenário, até colocando essa fotografia bem aberta, aí, como se fosse uma grande angular, onde a Europa e o Brasil ficaram bem no centro de um tiroteio que começou lá em 2008 com o problema do Lehman Brothers nos Estados Unidos e agora com o problema de Wuhan na China. Então, bem no meio desse tiroteio, a gente teve aí, naquela época, em 2008, acabou afetando bastante o Brasil, aqui a indústria automotiva, em 2012, que a gente tinha até lá 3,7 milhões de produção de veículos com uma capacidade produtiva de 5. Isso despencou, ou seja, a gente chegou perto dos 2 milhões, vocês acabaram de comentar que talvez a gente chegue de novo nesse patamar de 1,8, que é uma queda muito grande. O ano passado, a gente teve um crescimento bom da indústria também, que quase atingiu os 3 milhões. Como você mesmo falou, Luiz Carlos, podia atingir 3,50, ou seja, 3 milhões e 50 mil veículos. Ou seja, foi tudo por água abaixo e agora é um momento de retomada. Se antes a gente falava que a nossa expectativa era voltar àquele patamar de 2012, eu imagino que agora a nossa expectativa vai ser chegar de novo ao patamar de 2019. Eu tenho 2 perguntas para você, Luiz. A primeira, o próprio presidente da Organização Internacional de Construtores de Automóveis, o FUBENI, o Biffin, ele comentou que essa é a pior crise da indústria automotiva. E olha, vale lembrar que há 80 anos atrás a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Com esse cenário,
e tentando usar aí até uma bola de cristal, Luiz Carlos, eu sei que é muito complicado, como que você vê essa retomada do mercado, principalmente a gente sabendo que não basta abrir novamente a porta, né? Não basta abrir de novo a porta das concessionárias, mas essa retomada, ela tem algum impacto? Vocês conseguem impactar de alguma maneira o Banco Central para entrar nessa briga com vocês? Oi, Alex. Prazer em falar com você. Primeiro, eu queria saber o que você vai fazer na churrasqueira. Depois eu respondo a pergunta. Então, já que você falou da churrasqueira, eu queria colocar aí as credenciais de Luiz Carlos, que além de diretor de comunicação da Mercedes e também presidente da Fenalto, não sei se o grupo sabe que é um excelente jogador de futebol, participa do grupo, aqueles com mais de 30 anos, né? Ele participa internacionalmente de competições. Então, até aproveitando um gancho para a minha pergunta, o mercado vai ter que ficar na defesa ou logo depois a Anfávia pode ir para o ataque, até junto com o Banco Central, Luiz Carlos? Indo direto ao tema, realmente é uma crise muito grave. Ela está acontecendo em todos os países onde tem montadoras. Então, é uma crise que afeta a Europa, afeta os Estados Unidos. Os Estados Unidos está sofrendo muito dos automobilistas. Então, já se fala de uma queda de aproximadamente 20 milhões de carros no mundo. Então, o mercado automotivo, que era em torno de 90 milhões de carros, já se fala, números da IHS, de novo, tá? Que o mercado vai cair no mundo cerca de 20 milhões, chegando a somente 70 milhões de carros no mundo. Então, a ociosidade geral na indústria vai aumentar substancialmente. E, como eu falei, no Brasil não vai ser diferente. É uma crise de oferta e de demanda. Nós estamos com um problema de produção, paradas de produção, então a gente tem menos oferta de veículos, e, do outro lado, nós vamos ter uma demanda muito baixa, né? É uma crise de saúde, e aquele negócio de derrubar a curva da saúde, a gente tem que encontrar um jeito de também derrubar a curva da recessão. Então, a Anfávia ainda não tem a previsão, nós estamos tentando entender como é que vai ser. Aquele número abaixo de 2 milhões que eu te falei é um número, uma previsão da IHS, mas a gente acha que vai ser muito ruim mesmo. Então, a ociosidade da indústria vai aumentar ainda mais, o custo vai ser muito difícil, e eu não vejo alternativa a não ser que o governo interfira na economia, não só para o setor automotivo, para todos os setores. A minha leitura é que o governo está reagindo, mas numa velocidade lenta, e essas discussões políticas, essas brigas políticas não ajudam. Então, você sabe que eles liberaram 40 bi para financiamento de pequena e média empresa, para pagar folha de pagamento com uma taxa atrativa, isso foi bom. Liberaram algum dinheiro para empresas ligadas à saúde, isso é muito bom, mas eu acho que o Tesouro e o Banco Central e o BNDES, cada um com o seu papel, terão inevitavelmente que pôr dinheiro no sistema, tá? Porque senão o prejuízo, a recessão no Brasil vai ser muito maior do que a gente está imaginando. E para o setor automobilístico, que é um bem de maior valor, né? Isso é muito risco para vocês, dos usados, para nós, dos veículos novos. Então, eu vejo com muita preocupação o ano de 2020, realmente com muita preocupação. Por isso que eu queria, nessa reunião com a Fenalto, a gente pensar juntos, ou seja, o que a gente pode propor para estimular a retomada mais rápido possível. Eu sei que as dificuldades do governo, mas a minha leitura é a seguinte: não tem jeito, nós vamos ter que falar com o governo para estimular a economia de alguma forma. Que nós vamos ter tombo, vamos ter tombo. Eu estou tentando ter um tombo menor, o menor prejuízo possível para a economia como um todo. Essa é a minha visão. É muito importante, Luiz, um comentário rápido, que é o seguinte: a gente sabe do quanto que as economias dependem do governo, e num momento de crise, seguramente o socorro tem que vir de um socorro conjunto entre a iniciativa privada e
obviamente, os governos. Enquanto a gente fica fazendo apelos aos governos, tentando sensibilizá-los, a gente tem que buscar também as nossas soluções. E as nossas soluções, elas estão caminhando por transferir temporariamente e talvez até dar um equilíbrio melhor, essas atividades que estão hoje restritas para uma atividade mais eletrônica. Eu queria colocar no meio aí, a gente tem 3 dos grandes portais aqui, o iCarros, a Web Motors e a Cox Automotive estão com a gente. Eu queria pedir para o Ricardo Bonzo fazer uma pergunta focada nesse mercado de comércio eletrônico. Por favor, Ricardo. Obrigado, Nilson. Luiz, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui conversando com você. Bem rapidamente, o Celso falou um pouco, né, da volumetria de bancos. Só para complementar o speech dele, a gente tem visto nos canais digitais um volume bastante interessante de acesso dos usuários nos detalhes de veículo, né? Que é o momento onde o cliente acha o carro do cliente e gera uma primeira interação, né? Além disso, os portais disponibilizaram uma série de ações aí a mercado, né, para poder auxiliar o nosso setor na passagem dessa crise que a gente está enfrentando. Como é que você... Só que, assim, como já citaram, a gente viu uma reação muito mais forte, né, no multimarcas do que nas próprias concessionárias, né? As concessionárias, acho que absorveram mais o golpe no começo da crise do que o multimarca. Como é que você enxerga os canais digitais e onde é que você acha que nós, como os portais, a gente pode contribuir mais para auxiliar nessa retomada? E se você vê alguma possibilidade, alguma abertura de a gente fazer algum movimento conjunto com a Anfávia? A gente tem feito alguns com associações, né, pontualmente, mas eu acho que de forma organizada com a Anfávia, você vê algum espaço para a gente organizar melhor o canal digital e ajudar, principalmente na venda do usado nesse momento, e depois a gente olhar o carro 0 quilômetro. Eu acho que temos sim, eu acho que a gente pode trabalhar junto. Acho que o mundo antes da crise era de um jeito e o mundo vai ser completamente diferente. Então, os bancos estão funcionando de forma digital, a Anfávia está funcionando, as empresas estão funcionando e a gente pode vender de forma digital. Eu acho que é um grande caminho. Como o colega do BV falou também, os bancos estão operando full time, né? O que a gente precisa resolver, o que para mim o gargalo aqui, para mim é Detran. Para mim esse é o gargalo, porque se a gente tem o cliente, estimular o cliente no digital, o banco trabalha, faz tudo eletrônico, como ele falou, biometria facial, tudo digital, a gente talvez tenha a chance de trazer parte desse pessoal que está afastado, né, a voltar a comprar carro usado, carro novo. Então, eu acho que a gente poderia fazer um movimento, mas a gente precisa superar esse obstáculo Detran, eu acho, porque senão a gente vai fazer um esforço e talvez não resolva. Então, talvez a gente pudesse fazer uma ação conjunta, com Fenalto, Fenabrave, Anfávia, e outras entidades para tentar falar com o ministro para destravar o Detran, e eu acho que dá para fazer muita coisa assim. Eu estou aberto a sugestões, pessoal aí dos portais de carro, se tiverem algumas ideias, vocês estão aí muito mais digitais do que muita gente, então eu estou aberto, eu acho que seria uma ótima ideia, dá para fazer sim. Luiz, obrigado. A gente está junto, obrigado pela oferta. Nós queremos destravar os Detrans, sim. Se vocês liderarem esse processo, nós com certeza vamos juntos. Eu queria agora dar um rápido cenáriozinho, chamar a Renata da Cox Automotive, para ela dar um pouquinho do cenário americano para a gente, para apimentar essa conversa. Você pode entrar, Renata, e falar do cenário dos Estados Unidos? Como é que está isso lá? Oi, estou aqui. Bom dia, todo mundo. Gente, cheguei um pouquinho atrasada, mas eu estava acompanhando, fazendo uma call e acompanhando vocês desde o início, tá? Por isso que eu estava sem vídeo. Mas agora eu coloquei o vídeo. Agradeço até a participação. Mas, assim, essa pergunta do início é bem importante. Só complementando o que o Ricardinho falou, desse aumento de visualização da tela de detalhe de veículo, lá nos Estados Unidos, a gente também comprovou esse crescimento no AutoTrader. Então, isso foi mais ou menos 2 semanas. A gente não tem uma atualização agora das últimas semanas, mas a gente percebeu nessa pesquisa que aumentou a visualização da página de detalhe do veículo em 7%. Assim como também aumentou a busca por precificação na KBB, na Kelley Blue Book, em 11%. Ou seja, o mercado lá já retomou há 2, 3 semanas atrás, que é mais ou menos o que a gente vai começar a atingir agora
espero eu, a partir da próxima semana. Outro ponto bem importante é que a Cox Automotive Inc. fez uma pesquisa lá com o economista-chefe dos Estados Unidos e o que demonstrou foi que não houve um cancelamento de compra de carro por parte do consumidor. Houve sim um delay, né? um atraso, uma postponement, como é que chama? Postergação, adiamento. Uma postergação, obrigada. Uma postergação. É que a pessoa fica pensando em inglês, fica meio louca. Uma postergação da compra. Então, é um delay da compra e não um cancelamento. Isso foi muito importante, essa pesquisa. Inclusive, é uma pesquisa aberta que o economista-chefe da Cox Automotive Inc., ele mesmo apresenta, está no LinkedIn da Cox Inc., não na Cox Brasil, mas na Cox US. E vocês podem ter acesso a essa pesquisa inteira, inclusive não somente em compra de veículo, como em serviço também. Então, ele mostra o percentual de pessoas que protelaram esse serviço por alguns bons motivos. Inclusive, um motivo, porque a concessionária em que eles estão acostumados a fazer o serviço está fechada. Segundo motivo, por medo de sair de casa. Então, eles estão todos esperando realmente passar esse mal-estar maior, que, na verdade, já faz 2, 3 semanas, né, que hoje já está muito mais controlado, do que, de fato, um cancelamento. Então, a gente também comprovou esse crescimento que o Ricardinho falou no iCarros, também lá no AutoTrader, e a mesma coisa foi na KBB. Então, imagino eu que a gente também vai ter esses bons movimentos também acontecendo no Brasil. E eu queria até fazer também uma pergunta para o Luiz, se eu devo, se eu posso, que assim, eu ainda não vejo grandes movimentações de concessionárias em relação a incentivos, a bônus, ou seja lá no que for, grande movimentação, eu digo em massa, como a gente consegue ver já nos Estados Unidos. Você vê, de fato, esse movimento a caminho, ou a gente não pode esperar isso aqui no Brasil? Não, a gente está vendo já algumas montadoras tentando fazer alguma coisa, dando mais, fugiu a palavra em português, carência, também algum tipo de desconto, enfim, tem algum movimento sim. É pequeno ainda, né? É pequeno, mas está vindo, eu acho que não tem jeito, porque você tem um problema, você tem que tirar o carro do seu estoque, não tem jeito. Uma hora... Porque como é que funciona na sua grande maioria nas montadoras? A montadora vende o carro com o estoque da concessionária e o banco financia por um determinado período através do Forplan. E, terminado 45 dias, depende da montadora, tal, ele tem que pagar o banco. Então, se ele não vende na outra ponta, ele tem um problema de capital de giro. Perfeito. Os bancos das montadoras estão ajudando um pouquinho, flexibilizando, dando algum apoio para a concessionária, mas ele tem que tirar aquele carro do estoque, ele tem que fazer girar. E para isso, às vezes, é melhor ele fazer uma ação comercial, um desconto, um financiamento diferenciado, porque senão o problema se agrava, né? Então, isso está acontecendo e essa pressão vai aumentar. Mas isso resolve o que está no estoque do concessionário de carro novo, mas ele também precisa continuar comprando novos, então ele vai ter que começar a fazer alguma coisa. Outra discussão que nós vamos começar a fazer é o seguinte: se a gente consegue encontrar algum incentivo governamental para o consumidor. Outros países, eu estou falando com a Europa e com os Estados Unidos também, existe uma discussão também se o governo não vai incentivar o consumo, ajudar o consumidor diretamente na veia, para que ele volte a consumir, mesmo que não seja no volume anterior, para girar a roda. Então, essas discussões já começaram na Europa. É uma discussão difícil no Brasil, por conta do déficit fiscal, você possa imaginar, e sempre tem aquele tom negativo, de novo, apoio para a montadora, coisas desse tipo, sempre tem um lado que a gente vai ter que administrar, mas eu não estou discutindo o apoio para a concessionária ou para a montadora, eu estou discutindo o apoio para o consumidor final, ele que deveria ter algum estímulo para o consumo. Esse é um tema que vem para a mesa, sim. Legal, Luiz. Obrigado. Acho que a gente está tendo um papo muito legal, porque a gente está começando a entender que o mercado de veículos não é pura e simplesmente a fabricação, nem o outro lado da Fenalto, que é pura e simplesmente a comercialização do usado. Existe uma interconexão entre eles. E a gente vai ter, Luiz, e aí eu queria fazer um comentário com você, porque
porque eu queria, na realidade, fazer uma pergunta que é o seguinte: a gente está antevendo uma situação de sobra de veículos no mercado, porque a gente já percebeu um movimento onde os grandes hubs de consumo de veículos novos, que eram as locadoras, que pegavam isso e distribuíam através dos veículos de aplicativo, esses veículos de aplicativos voltaram para as locadoras. Essas locadoras, provavelmente, elas não vão ter como segurar esse estoque, porque o estoque está voltando rapidamente e de uma forma nociva para o negócio da locadora. Porque a locadora não trabalhou com a hipótese de voltar todo mundo de uma vez só e ela ter que jogar isso no mercado. Esse estoque fatalmente vai voltar para o mercado. Você vê isso como uma competição para as próprias concessionárias e montadoras, quando a gente tiver esse mercado super abastecido de mercados de veículos seminovos? Acho que isso é possível, sim. Vai ter um retorno de volume para as locadoras. Isso vai ter um impacto nos usados, porque elas vão ter problema de capital de giro também, é muito veículo, provavelmente. E ela vai tentar desovar, e isso vai afetar vocês, né? Porque vocês, e nós indiretamente, porque não vem compra nova. Então, aquela participação de faturamento direto na indústria automobilística, que era muito alto, cerca de 20% do que nós produzimos era destinado às locadoras, isso vai mudar. Então, a gente não tem visto, nos últimos tempos, nenhuma troca de veículos, e isso vai ter um impacto, sim. Do ponto de vista de produção, as montadoras vão adaptar a velocidade da linha de acordo com a demanda, porque elas vão ter que reduzir a produção ou adaptar o volume da produção, porque senão consome capital de giro. Então, por isso que nós usamos as ferramentas de flexibilidade de mão de obra, porque boa parte do nosso pessoal vai ficar em casa. Se você tinha pessoas para rodar 2 turnos ou 3 turnos, e você vai rodar com um turno só, e ainda numa velocidade menor, pelo menos no começo, vai ter muita gente em casa com suspensão temporária do trabalho, ou com redução de jornada de trabalho, com redução de salário, porque a gente precisa reduzir o custo da mão de obra, a questão da folha de pagamento, e nós vamos ter que adaptar e enxergar isso que você falou. O que vai acontecer com a demanda de locadoras, o que vai acontecer com a demanda de compras governamentais, também, que a gente sempre tinha um volume que era compras governamentais, um bom volume era PCD, que também esse consumidor sumiu, né? Pelo menos em geral. Então, nós estamos tentando entender esse novo movimento, mas eu respondendo diretamente ao seu tema, eu acho que vai ter consequências, sim, e a gente precisa, aos poucos, entender o tamanho dessa influência. Legal, Luiz. A gente está com 4 minutinhos a mais, a não ser que você tenha algum espaço a mais, que eu acho que a tua agenda é muito apertada, então eu queria abrir para você fazer tuas considerações finais, ou caso você queira estender para mais alguma pergunta. Não, gostei muito de participar, acho que é bom ouvir o lado de vocês, mas eu acho que nessa altura nós temos que encontrar a saída para a crise. Não adianta ficar aqui também só reclamando, né, etc. Tal. A gente tem aqui juntar, a gente reclama, sofre junto, mas a gente precisa encontrar saídas. Então, eu queria colocar um desafio para nós, Fenalto e Anfávia, como é que a gente pode, de forma conjunta com a FenaBrave, começar, por exemplo, com o Detran. A gente precisa tirar os obstáculos do caminho. Então, vocês que estão lá na ponta do dia a dia com o Detran, que tem mais experiência que a própria Anfávia, porque vocês estão lá na ponta final do cliente, se vocês tiverem sugestões, eu apoio, eu ajudo vocês, a gente vai junto falar com o Tarcísio, com quem for necessário, governador, enfim. A minha visão dinheiro na economia tem, banco tem, a gente tem um dilema aí como tornar esse risco sistêmico que os bancos estão encontrando, estimular eles a tomarem o crédito, mas a gente precisa destravar a burocracia que é o Detran. Essa é a minha primeira prioridade, a não ser que vocês tenham uma outra visão.
Luiz, a gente vai ter na quarta-feira uma live dessa que a gente está tendo aqui com o Alarico. Então, a gente vai ter uma ótima oportunidade de convidar ele para que faça uma frente única da gente, Fenalto, Fenabrave, Anfávia e outros players do mercado, para que a gente consiga sensibilizar o governo de que o Detran aberto, de alguma forma, ainda que eletronicamente, me parece que o Celso me passou uma planilha de como estão os Detrans e eu pedi para passar para o Aurélio, né, para que a gente comece a fazer esse trabalho. O Alarico seguramente vai estar junto com a gente nesse processo. Eu queria convidar o presidente Lídio para fazer uma saudação final e a gente encerrar essa live, já agradecendo ao Luiz, já agradecendo ao Aurélio e já deixando a nossa agenda, Aurélio, em aberto para que a gente possa fazer essa frente única. Doutor Elídio. Pessoal, muito bom dia. Que eu gostaria imensamente de agradecer ao Luiz Carlos. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Foi maravilhosa a sua explanação. E como bem disse o Winilson, já estamos prontos para trabalhar juntos, viu, Luiz Carlos? Imediatamente para realmente destravar o Detran e voltar aos poucos o nosso negócio. Agradeço muitíssimo a sua participação. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar também e agradecer ao Aurélio, ao Alex Rufo, da Jovem Pan, ao meu amigo Celso Rocha, do BV, ao Ricardo Bonzo, do Carlos, a Renata, da Cox, que ela estará também com nós numa live agora na próxima quinta-feira, e o grupo da Autoavaliar. A todos vocês, o meu muito obrigado e estamos juntos. Vai passar. Seremos mais fortes.